Cara, há um ano atrás eu tava quebrado, com um filho pequeno e o outro prestes a nascer. Eu não tinha dinheiro pra fazer a compra do mês e eu não tinha dinheiro pra sequer ir na barbearia cortar meu próprio cabelo. E hoje, cara, eu sou engenheiro de software sênior e também tô começando como CTO de uma startup de IA. Nesse vídeo eu quero te contar algo que mudou a minha vida e que eu acredito de verdade que pode mudar a sua vida também. A inteligência artificial é a ferramenta mais poderosa que a humanidade já criou, pelo menos pra mim e pra vários também. E, cara, eu preciso te falar que essa mesma tecnologia que todo mundo tem medo de ser substituído por ela, é a mesma tecnologia que pode salvar sua carreira e mudar a sua vida. Mas só se você parar de ser refém do seu próprio medo, cara, e começar a agir com mais fé e ter mais ação naquilo que você quer realizar. Nesse vídeo eu não vou te ensinar como usar a ferramenta em si, né? Não vou te ensinar uma ferramenta específica de IA para você usar, mas eu vou te ensinar a base, cara, de como pensar e agir nessa era tão revolucionária que a gente está vivendo. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou te mostrar os 3 fundamentos que mudaram a minha vida e que vai separar quem vai prosperar nessa nova era e quem vai ficar para trás e ser substituído. E, cara, eu entendo perfeitamente se você está com medo dessa nova fase que está surgindo. Eu acho que é muito natural isso, é algo humano. A gente até tem alguma previsão, mas a verdade é que ninguém sabe de verdade o que vai acontecer nos próximos anos. Meu gato acabou de pular em mim aqui. Você quer participar do vídeo? Fala aí pra galera então. Cara, eu entendo se você sente isso. Como eu falei no começo do vídeo, ano passado eu passei por isso, por esse sentimento ruim de insegurança, de medo de não saber o que vai acontecer, de ser demitido justamente na época que a IA está em ascensão. Passaram muitas coisas pela minha cabeça, né? Até porque eu tinha uma família, tinha não, né? Eu tenho uma família que depende de mim. E, cara, depois de 6 anos ali trabalhando para a empresa que cuidava do site da Nike no Brasil, veio esse layoff e logo depois veio a notícia que eu ia ser pai pela segunda vez e eu não sabia se eu ia conseguir continuar minha carreira como programador. E, cara, foi muito difícil. E no começo ali, quando aconteceu, eu até tinha uma reserva de emergência, né? Então eu não tava tão nervoso assim no começo, mas, cara, a ansiedade foi piorando quando o tempo foi passando. Passaram ali 3 meses, 4 meses, 5 meses e eu não tava conseguindo me realocar no mercado. Tava acabando ali toda a minha reserva de emergência que eu tinha acumulado. E aí o desespero vai aumentando ainda mais. Mas, cara, foi o período mais difícil da minha vida, porque desde os meus 17 anos eu sou autossuficiente, assim, eu já trabalho, né, na área, então nunca me aconteceu, assim, sabe, de ficar à mercê, de sem saber o que vai acontecer, sem ter uma renda e ainda mais naquela condição que eu já era pai, eu já tinha uma família para sustentar. E eu lembro que eu tava muito mal, cara, muito ansioso. Teve um momento assim, eu acho que o fundo do poço mesmo, assim, foi quando eu percebi que, cara, o meu cabelo tava enorme e eu não tinha dinheiro para cortar o cabelo, tá ligado? Cara, eu lembro que eu tive um momento de revolta mesmo, tá ligado? De falar, mano, chega, eu não aceito isso. Eu não sei se vai ser como programador, mas eu vou dar um jeito na minha vida. Eu prometi pra mim mesmo, cara, que eu ia vencer, não só por mim, mas pela minha família. E nesse momento, de verdade, foi aí que aconteceu a virada de chave na minha vida. Porque, cara, foi nesse momento que, apesar da insegurança, apesar de eu não saber o que ia acontecer nos próximos meses, eu decidi parar de agir com medo e, cara, surgiu uma confiança, assim, inacreditável em mim. Eu comecei a ter fé em mim mesmo, que não importa o que acontecesse, eu ia dar um jeito de dar a volta por cima e conseguir, né, sair daquele momento de sufoco ali, de desespero. Mano, é bizarro que agora eu tô lendo um livro, cara. É um livro muito foda, inclusive, tá? Mais Esperto que o Diabo, é um nome bem forte, né? É um título bem forte de um livro. Mas ele me confirmou exatamente o que eu passei naquela fase, cara, que a gente tem dois eus dentro da gente, digamos assim, né? Um baseado no medo e o outro baseado na fé. E, porra, é difícil de fato você ter fé, você crer em algo quando sua vida tá de cabeça para baixo. Mas, cara, isso foi exatamente o que mudou minha vida. E eu acho que não se trata, tipo, de não ter mais medo, saca? De falar, porra, agora acabou o medo, eu só vou agir com fé e com confiança em mim mesmo. E não é exatamente assim. Mas é entender, cara, que essa dualidade, assim, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, isso acontece em todas as áreas da nossa vida, né? Até se a gente for olhar como a biologia funciona, né? A gente tem dois elétrons, né? O positivo e o negativo, e ambos se complementam. Eu já tinha essa intuição, né? Mas esse livro que eu tô lendo me deu essa certeza que a gente tem essa dualidade dentro da gente. A forma como a gente escuta esses sentimentos ou como a gente dá vazão, né, para esses pensamentos
Cara, isso é o que vai mudar o jogo da sua mentalidade. Cara, hoje eu tenho certeza disso e eu posso te confirmar com todas as letras que a minha vitória, o meu triunfo verdadeiro não foi quando eu, sei lá, quando eu comecei a empreender com a minha esposa um negócio ali de geladinho gourmet e comecei a faturar ali e isso começou a me desafogar um pouco das dívidas que eu tinha acumulado. Também não foi quando eu consegui uma vaga como front-end senior e nem quando eu me tornei o que eu sou agora, um CTO de uma startup de IA. A minha vitória, cara, aconteceu exatamente ali, no meu momento mais vulnerável da vida, mas foi quando eu decidi, cara, que o meu eu da fé, o meu eu da autoconfiança ia governar, independente das circunstâncias, independente do que acontecesse. Eu prometi pra mim mesmo que eu ia vencer, não importa quanto tempo isso levasse, não importa como isso ia acontecer, mas eu ia vencer. E aí, mano, foi bizarro assim, porque isso foi recente, isso foi ano passado, e eu terminei esse ano, cara, com mais de 15 mil de dívidas acumulados, mas eu tava pleno, eu tava agradecido porque além de ter aprendido muito, né, o fato de eu ter ficado desalocado me fez correr atrás com todas as forças para eu melhorar o meu conhecimento, né, e não só de programação, eu comecei a estudar muito sobre gente, sobre psicologia humana, sobre marketing, sobre vendas, né. E, cara, eu terminei aquele ano pleno, agradecido, apesar de tudo. Porque é ali que eu tive o estalo, assim, sabe? Eu aprendi que eu precisava mudar aqui, antes de qualquer coisa. E esses insights, né, me fizeram pensar nesses três fundamentos que eu vou passar para vocês agora. Que, cara, que eu acredito que é o que vai separar quem vai ficar para trás e quem vai prosperar nessa nova era que a gente está vivendo. Vamos lá, né, cara? O primeiro fundamento não podia ser diferente da sua mentalidade, cara. A sua mentalidade tem que mudar, tá? Eu vejo que a maioria das pessoas está abordando a IA de uma forma errada. Tá perguntando, porra, de que forma que a IA vai me substituir ou quando que isso vai acontecer. E isso gera muita ansiedade. E na verdade a pergunta certa que você deveria fazer é como que com as minhas habilidades, com a minha experiência, eu posso usar IA para me alavancar ali no meu negócio, independente do que você faça. Porque, mano, uma coisa é muito fato, mano. A IA por si só ela não vai te substituir, mano, mas pessoas que sabem usar a IA melhor do que você, essas sim vão te substituir, tá? Essa é uma verdade. Se você tiver a mentalidade errada nessa nova era que a gente tá vivendo, cara, você acaba virando refém da IA ali usando do jeito errado, porque para pensar, a IA é um acelerador ali, independente do que seja, ela pode acelerar tanto o seu sucesso quanto o seu fracasso, quanto a atrofia do seu cérebro, né? Vamos supor, se o seu eu do medo ali, da incerteza, estiver dirigindo e controlando a sua vida, você vai acabar usando a IA ali como muleta de um jeito errado e vai passar um tempo ali, cara, seu cérebro vai simplesmente atrofiar. Você não vai conseguir formular uma frase direito, escrever um e-mail direito sem precisar usar IA, tá ligado? Mas se o seu eu da fé ali, o seu eu da certeza e da confiança plena em você mesmo, a IA vira sua parceira aí de crescimento, cara. Você pode usar ela para potencializar o que você já faz e aprender mais rápido, validar uma ideia mais rápido e, cara, se tornar um super humano assim, tá ligado? Eu tenho certeza, se usado do jeito certo, a IA amplifica suas habilidades, mano, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu era e ainda sou um mero dev, mas tudo isso que eu passei, essa troca de mentalidade, esse tempo difícil, me fez querer aprender mais sobre outras coisas, tá ligado? Sobre ser mais curioso. E aqui também que a gente entra no segundo fundamento, cara, que é a sua curiosidade. Porque eu acredito que a maior perca da humanidade, assim, nessa era que a gente tá vivendo, é a perca da curiosidade. Porque é bizarro, a gente tem acesso à informação, tá ligado? A internet tá aí, a IA tá aí, tudo que você precisa aprender e você se dedicar de verdade e você tá disposto, você consegue aprender. Só que eu acho que esse excesso de acesso que a gente tem à informação, cara, eu acho que isso te desobriga a querer ir atrás da informação, tá ligado? E eu vejo que isso é um perigo, cara. As pessoas deixaram de se questionar, de perguntar sobre as coisas, de entender como as coisas funcionam, né? E só passam a aceitar, só passam a viver a vida ali no automático, levando a vida. E isso é muito perigoso se você quer se dar bem nessa nova era que a gente tá vivendo. Porque no fim é isso, cara. A IA é uma ferramenta incrível, só que ela não pensa por você, tá ligado? Tem coisa que só você pode fazer por você mesmo. Vamos lá, cara. Terceiro fundamento. Você precisa ter repertório, você precisa ter conhecimento específico em algum nicho, tá? Não tenha a mentalidade de que a IA vai fazer tudo por você, tá, mano? Isso não é verdade. Porque, cara, na minha cabeça, os próximos milionários aí, as pessoas que vão ter muito sucesso aí com IA,
não vai ser quem mais domina a ferramenta em si, tá ligado? Mas quem sabe fazer muito bem outra coisa e usa a IA para potencializar isso. Então, quando eu entendi isso na prática, cara, eu me tornei obcecado ali por aprender mais e não só de programação. Eu sabia que isso já não bastava mais. Eu precisava aprender a me comunicar claramente. Eu precisava entender de relações humanas, de como contar a minha história, né? De como vender as minhas habilidades bem. Porque eu descobri, cara, ali na prática, ali naquele momento duro, que eu precisava de repertório ali. Pra mim, as pessoas que mais vão ter sucesso são aquelas que não deixaram de aprender, não deixaram de ir atrás do conhecimento, que adquiriram ali uma extensão vocabular, né? Porque se você tem mais dados para usar e para interagir com a IA, seu resultado vai ser, cara, vai se tornar cada vez mais melhor, tá? Cara, eu acho que é isso, eu acho que esse é o fundamento que fecha, porque eu vejo cada vez mais, principalmente a galera da minha geração, assim, a galera buscando atalho pra tudo, mano, e já basta de querer tudo fácil, tá ligado? Nunca foi assim, mano. Conhecimento, cara, conhecimento e experiência, cara, esse é o seu poder. Não é na fase da IA que isso vai deixar de ser diferente, mano. Então é isso, esse é um insight. Escolha uma área ali, um nicho que você gosta muito e explore isso, cara. Não deixa de aprender, não deixa de ser curioso, não deixa de buscar informação e de experiência prática naquilo que você se propôs, né, a fazer da sua vida. E eu fui abordado, né, por um seguidor e ele me fez uma pergunta muito interessante que me fez refletir. Inclusive isso que me fez vir gravar esse vídeo aqui sobre esse tema que eu considero tão importante, tá? Ele me perguntou, cara, como que você chegou nessa conclusão, né? Como que você adquiriu esse mindset, essa mentalidade de, assim, falando da minha área, não só focar em código, mas resolver todas as nuances além disso. E eu descobri que a sua capacidade de entender e de conectar a dor ali, de criar soluções efetivas para isso, é o que vai te diferenciar ali e te dar destaque, tá? Isso é o que vai te tornar ali valioso, cara, e um profissional que a IA nunca vai poder tocar. Você pode escolher se é o medo ou se é a fé, se é a certeza que vai te comandar. E isso acontece justamente mudando a sua mentalidade ali, cara, de parar de enxergar a IA como uma ameaça, começar a enxergar ela como uma aliada ali que vai te fazer crescer mais rápido. E de verdade, quando eu entendi isso, tudo mudou, tá? Essa foi a grande virada de chave da minha vida e da minha carreira. E eu não tô nem perto de chegar onde eu quero chegar ainda, mas eu já me sinto muito feliz por conseguir entender isso e por conseguir ter foco, ter motivação de correr atrás do meu propósito todo dia, tá ligado? Porque, cara, eu acho que essa conclusão, tá? Não é a tecnologia propriamente que vai mudar o seu futuro, mas na verdade é a sua mentalidade, é a forma como você age perante a isso. Então é isso, cara, essa é a mensagem. Eu acho que esse é o vídeo mais importante que eu já fiz, porque eu abri aqui as minhas vulnerabilidades e eu tentei entregar um valor do que eu vi, do que eu enxergo genuinamente, que mudou a minha vida e mudou a forma como eu enxergava as coisas, e eu tô passando isso aqui pra vocês. Então a forma como você pode retribuir isso é deixando um like, um comentário aqui nos comentários para ajudar a passar essa mensagem adiante, que eu acredito ser a mensagem mais importante se você quer ter sucesso, se você quer prosperar nessa nova era que a gente está vivendo. Não deixe o medo, a incerteza te paralisar, cara, apesar de tudo, independente da barra que você tá passando aí. Escolha agir com fé, mano, e com propósito, que você vai ver que isso vai te levar para lugares assim inimagináveis. É isso, eu vou deixar uma recomendação de um vídeo meu aqui. Eu te vejo lá nesse próximo vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa a sua vibe aqui nos comentários. Eu queria saber também como que você enxerga, se o que eu falei aqui fez sentido pra você ou não. Muito obrigado se você assistiu até aqui e até o próximo vídeo, é só o começo.